Você quer se aposentar com 1 milhão na sua conta? Olha só, esse é um número ideal. Muitas pessoas falam sobre 1 milhão. Seja 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares, 1 milhão de euros, 1 milhão de pounds. Não importa. O grande ponto é que esse número 1 milhão é aquele número ideal que passa pelo imaginário de todos nós. Porque é aquela ideia de que, mas se eu tiver 1 milhão, olha, esse dinheiro não vai acabar. Só que tem um detalhe, não é bem assim. Infelizmente, dinheiro, ele na mão é vendaval. Se você não sabe administrar esse dinheiro, por mais que você tenha esse 1 milhão agora, você de repente em pouco tempo pode não ter mais nada. Tanto pesquisas provam isso, como ganhadores, por exemplo, de Mega Sena, que infelizmente com o longo do tempo perderam absolutamente tudo. Então, o objetivo de todos nós, vamos dizer assim, seria aquela ideia, peraí, eu preciso ter esse dinheiro para que efetivamente então? A grande maioria não entende que não é só para pagar conta, mas é principalmente para dar aquela segurança para o teu futuro, para você ter tranquilidade. Mas o fato é que esse dinheiro é uma ideia de que se você tiver 1 milhão, então você consegue manter a tranquilidade pelo resto da sua vida. Só que talvez não seja bem assim. E no vídeo de hoje, o que eu vou te mostrar é bem isso, que você tem que ter um valor, mas esse valor, primeiro, que é variável de pessoa para pessoa, mas acima de qualquer coisa, esse ponto do 1 milhão, se você não tomar cuidado com alguns detalhes que eu vou te explicar nesse vídeo, você de repente, com bem menos, você poderia ter muito mais tranquilidade ao longo da sua vida e principalmente no momento que você decidir realmente ter liberdade financeira ou se aposentar, o nome que você quiser dar. Mas o fato é que talvez nem seja tudo isso, ou dependendo daquilo que você quer para a sua vida, talvez isso seja muito pouco. Então é nesse vídeo que eu vou mostrar para você alguns detalhes que vão interessar e muito, principalmente para o teu futuro. Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Eduardo e nesse canal eu sempre trago informações para te ajudar a investir nas bolsas de valores dos Estados Unidos. Então aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os conteúdos que eu posto aqui semanalmente. Agora olha só, então o ponto está se esse valor realmente, o valor de 1 milhão, ele é um valor ideal para você. E aqui o que eu quero dizer? É o dinheiro 1 milhão, mas você tem que levar em conta a inflação. Isso mesmo, em vários vídeos aqui eu já ponderei sobre isso, porque muitas vezes as pessoas não entendem a relação que tem o dinheiro com a inflação. E é um relacionamento muito íntimo, na verdade, porque tem um poder associado ao investimento no que se refere a dinheiro, que é o juro capitalizado ou a capitalização das ações, enfim, como você quiser. Mas é o fato que, quando você investe, você vai ter um aumento progressivo do teu dinheiro. Enquanto que, quando a gente leva em conta a inflação, ela já é justamente a ideia oposta. O dinheiro investido gera juros compostos e põe dinheiro no teu bolso, e em contrapartida, a inflação ela tira dinheiro do teu bolso. Isso mesmo, se você nunca parou para pensar nisso, essa é a real da história. A inflação está tirando dinheiro nesse exato momento do teu bolso. Talvez você não se deu conta disso, porque ela faz isso de uma maneira bem sorrateira, bem devagar, mas ela vai comendo, ela vai corroendo as tuas finanças. Olha só, para você ter uma ideia, vou trazer esses números que são, olha, impactantes. Presta atenção. 1 milhão de dólares em 1970 equivaleria hoje a um poder de compra de 7 milhões e 36 mil dólares. Esse número mesmo. O mesmo 1 milhão que você tinha lá atrás, hoje para você comprar as mesmas coisas, significa que você teria que ter mais de 7 milhões, correto? Isso é um aumento de 6 milhões. Matemática básica, não é? Em 51 anos. Essa é a realidade, isso é uma matemática. Olha só, por que isso? Porque o dólar ele teve uma inflação, o dólar, hein? Eu não estou nem falando do real. Ele teve uma inflação média de 3,9% ao ano entre a década de 70 e até agora, 2021, por exemplo. Isso produziu um aumento acumulado dos preços de mais de 600%. Precisamente foi 603,2%. Olha só. Isso eu estou falando de inflação. Olha o poder da inflação de corroer teu dinheiro. Então a pergunta é, aquele 1 milhão lá de trás serviria para você comprar as mesmas coisas hoje? Tá vendo? A resposta é não serviria. Teria multiplicado e muito a necessidade sua. Viu como não é só 1 milhão? Então esse número ele é meio místico mesmo?
Então, por exemplo, se você começou com 1 milhão, você precisaria terminar agora com 7 milhões para ajustar a inflação. Então, como você observa isso, e olha que não foi uma coisa chamada superinflação, tá? Como nós já vimos isso no Brasil. Então, olha, isso significa que os preços atuais eles são 7 vezes mais altos do que os preços médios em 1970, de acordo com o índice de preços ao consumidor do Bureau of Labor Statistics, que é o órgão responsável pelas estatísticas do mercado de trabalho aqui. Então, $1 hoje compra apenas 14,21% do que poderia comprar naquela época. Parece um absurdo, mas é a real. E olha que o dólar é a moeda forte. Imagine outras moedas fracas. A taxa de inflação de 1970 foi de 5,72% e a taxa atual entre 2020 e 2021 está em 5,37%. E se esse número então se mantiver agora para esse ano 2021, 1 milhão hoje será o equivalente em poder de compra a 1 milhão e 53 mil dólares, um pouco mais até, para o próximo ano. Significa dizer que no ano que vem você teria que ter mais de 53 mil dólares acrescido esse 1 milhão para poder comprar as mesmas coisas. Olha o efeito corrosivo da inflação na economia. Mas agora então, o outro ponto muito importante. Eu falei para você o efeito da inflação. Agora eu vou falar para você o efeito dos investimentos. Se a mesma pessoa tivesse investido esse 1 milhão de dólares lá na década de 70, com base num índice muito simples, o índice do S&P 500. Não precisava nem fazer muito esforço, não precisava escolher uma ação específica. Então, presta atenção, se a gente tivesse investido o mesmo 1 milhão lá na década de 70, esse valor, pasme você, mas é real, ele teria chegado a mais de 179 milhões de dólares em 2021. É muito dinheiro, não é? Isso mostra que a inflação tem o poder dela de corroer, mas em contrapartida os investimentos têm a capacidade de fazer subir o teu dinheiro. Daí você pode dizer, mas eu não tinha 1 milhão. Não importa, isso é só para você entender a capacidade da inflação e dos investimentos. Quem é mais forte se eu colocar aqui para você comparar? É óbvio que são os investimentos. E olha que eu estou te falando num pacote de ações ainda. Eu não estou dizendo para você investir em várias ações, teria que se preocupar com essa, com aquela. Não, é só ter colocado num índice, numa ação especificamente, num fundo que tem como base o S&P 500. Então, esse é um retorno que eu estou falando para você de 17,811%, muito maior. O crescimento foi desses investimentos do que o valor da inflação de mais de 600%. 17 mil para 600%. Tá vendo a diferença? Agora, então, como eu falei para você, esse dinheiro teria então dado esse retorno absoluto, tá? Sem descontar a inflação. Eu vou descontar a inflação aqui também para você ver a diferença. Teria dado 178 milhões 119 mil dólares. Mas claro que não é justo eu te mostrar somente isso, porque esse estaria no mundo ideal, a gente estaria no mundo ideal, ou seja, sem inflação. Mas não é isso que acontece. Então, para ser correto com você, eu vou trazer a realidade ajustando a inflação, pegando esses mais de 170 milhões, quase 180 milhões, e vamos descontar a inflação então para ver quanto fica? Olha só, assim, se eu pegar esse dinheiro, esse efeito da capitalização da inflação seria responsável por 85%. Na verdade, quase 86% dos retornos. Eu teria que descontar, por conta da inflação, 153 milhões de dólares. Isto, 153.662 mil. É muito dinheiro durante esse período. Mas olha só, isso significa que o retorno real ajustado pela inflação do nosso investimento de 1 milhão, ainda assim sobraria 24.457 mil dólares. Isso mesmo. Ou seja, a inflação comeria de 1 milhão para 7 milhões, que nem eu falei que você teria que ter nesse período aí. Agora, se você investisse, mesmo descontando a inflação, ainda assim, então, ganharíamos da inflação em quase 3 vezes, porque o nosso 1 milhão de dólares em 1970 deveria ser hoje 7 milhões por conta da inflação. Mas uma vez que a gente investisse, ele teria chegado a 21 milhões de dólares. Então você entendeu o poder de investir e ao invés de perder para a inflação? Agora,
em geral, quem tem menos de 30 anos não se importa com o investimento. Sempre está pensando em outras coisas e não coloca a ideia de investir na sua planilha, vamos dizer assim. Ele não pensa nisso. Isso é comum, porque faz parte, às vezes, do nosso início de vida, início de estudo, início profissional, está com a cabeça em outras coisas e não pensa. Agora, tem um detalhe, muita gente também em pesquisas mostram que acima dos 40 anos já acha então que, olha, já não dá mais, não adianta mais, já estou velho para investir. Só não leva em conta uma coisa básica, a expectativa de vida. E a expectativa de vida, para você ter uma ideia, na década de 60 era uma média de 64 anos. A previsão agora para 2050, a média é mais de 76 anos. E eu estou falando uma média do mundo, não é só a média no teu país, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos. Então, leve em conta que existem países que a expectativa de vida é bem menor. Então, significa dizer que se a gente tomar por base a qualidade de vida, o acesso a recursos como alimentação, tratamento de saúde, medicação, toda a tecnologia da saúde, que está sendo voltada principalmente para a longevidade das pessoas, quando a gente traz para a nossa realidade aqui das Américas, a gente vai perceber que essa expectativa de vida vai passar fácil dos 90 anos. Isto mesmo, você não está ouvindo errado não, são pesquisas que mostram isso. Então, vamos ver muitos centenários já na nossa geração e possivelmente você vai ser um deles. Você não quer isso? Claro que você quer. Mas agora você pode então ver que, colocando em perspectiva, se você tem 40 anos, 50, 60, ainda tem muitos anos para viver e para poupar. Por isso que se você fizer um plano para 20 anos, por exemplo, de investimentos, você vai estar seguro, você sabendo que se passar, você chegar de repente então nos 100 anos, você não vai chegar com grandes preocupações com relação a uma coisa básica, o dinheiro para pagar as suas contas. Então, o ponto é definir quando e quanto a gente vai destinar para o nosso projeto. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando de alguns passos justamente sobre essa questão do planejamento de valores para sua aposentadoria. Eu vou deixar o link ou aqui em cima no vídeo e também na descrição para você poder acessar. Vai lá que vale muito a pena você conferir. Mas vamos continuar. Agora eu quero te mostrar então uma estratégia de como manter o teu dinheiro que você guardou até o final da sua longa vida, garantindo, claro, assim, a tua aposentadoria tranquila. É um estudo chamado Trinity Study, que é a regra muito conhecida como a regra dos 4%. Ele se refere a quanto dinheiro você pode retirar a cada ano após se aposentar das suas economias. Mas eu queria saber quanto eu tenho para guardar. Preciso guardar. Calma, a gente vai chegar lá. Mas primeiro eu quero te explicar quanto você pode retirar. E olha só, ele afirma que você não deve usar mais do que 4% do valor da sua carteira de ações, de títulos, no primeiro ano após a data que você parar de trabalhar. Olha só, por exemplo, se você tiver 100 mil guardado, quando você se aposentar, a regra dos 4% diz que você pode sacar no máximo 4 mil desse valor ao ano, tá? Só para você entender, daí você pode multiplicar isso. Eu fiz por 100, poderia ser por 1 milhão. Daí se fosse 1 milhão, então significa dizer que você poderia sacar 40 mil por ano, ou seja, 4%. Isso então mostra para você, dentro de uma perspectiva matemática, de quanto você poderia sacar ao ano, tá? Então, agora o ponto, da onde que veio essa regra dos 4%? Ela se tornou muito popular depois de um artigo chamado Poupança para Aposentadoria, escolhendo uma taxa de retirada que seja sustentável. Esse material foi publicado em 1998. Ele é um artigo muito conhecido como estudo da Trinity, porque foram 3 professores de finanças da Trinity University que escreveram sobre esse assunto. Então essa regra dos 4%, ela pode dar uma ideia de quanta renda sua poupança para aposentadoria pode proporcionar para você sem risco de se esgotar antes do final da tua vida, que não é teu objetivo. Então, para cada 100 mil que você investiu, provavelmente você só pode sacar 4 mil ao ano. Mas para isso acontecer, eu quero traçar para você 3 pontos. E o primeiro ponto é a diversificação do seu portfólio. É justamente o que vai remunerar teu capital de modo que ele supere a inflação, lembra do que a gente falou no início aqui, gerando então valores de tal maneira que você possa sacar esses números aí do 4% sem comprometer o teu valor principal.
Porque não adianta você ficar sacando do teu principal. Imagine, você saca todos os anos o teu principal, não repõe e ainda a inflação vai lá e come mais um pouco. Imagina só, matematicamente, dependendo do valor que você tem, em curto espaço de tempo você já está sem nada. Então, só que aqui, ó, eu não estou levando em conta que você tem outras fontes de dinheiro, que, por exemplo, uma aposentadoria privada, uma aposentadoria do governo, aluguéis. Eu não sei, de repente você tem outras fontes. Então pensa só, você não precisaria nem sacar 4%, você poderia sacar menos desse valor, porque você tem outros valores que estão agregando dinheiro à tua aposentadoria. Isso é importante ponderar. Então, obter o resultado aqui prometido pela regra dos 4% depende de como você investiu as suas economias. A regra dos 4% ela pressupõe que você tenha cerca de 50%, por exemplo, do teu portfólio em ações no mínimo, com um mix diversificado de ativos e fundos de índice de ações, por exemplo, tá? Daí você vai fazer a tua diversificação como você achar melhor, mas pelo menos 50% em ações para poder dar então uma rentabilidade anual muito maior do que só a renda fixa poderia proporcionar para você. Essa combinação, ela significaria que o teu retorno corresponderia principalmente ao mercado em geral. Lembrando que, claro, a formação do seu portfólio vai trazer sua taxa de retorno, que poderá ser muito diferente para cada pessoa. Ou seja, dependendo de como você fizer, pode retirar mais ou pode retirar menos. Mas os investimentos, tendo por base, então, ações, foram os que mais retorno deram. Isso é muito importante ponderar, tá? Olha só o segundo ponto. Ele está em o seu montante total deve continuar investido. Tá? Olha só, isso porque parado o teu dinheiro ele vai perder valor e não rende recursos para compensar os teus saques. Então, não é porque você chegou a um ponto que você decidiu tirar então a sua aposentadoria, seja lá a idade que for, que você então pode ir sacando esses 4% e deixar então o teu dinheiro parado na conta do banco, por exemplo. Não, você vai perder dinheiro nesse caso. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Então, aqui você pode ver que a média do SP500 de 2010 até 2020, mesmo com altas e baixas, ele remunerou, vamos dizer assim, em média, né, claro, muito bem quem se expôs ao mercado acionário, mesmo descontando a inflação. Isso significa que se você tiver, por exemplo, um retorno anual de 10% e uma inflação de 3%, ao final sua taxa real vai ser só de 7%. E levando em conta então que você vai sacar 4% do total do montante ao ano, então ainda ia sobrar para você, para acumular no teu montante 3%. Então para o próximo ano. Assim, claro, seu valor, além de não diminuir, aumenta todos os anos. Entendeu a matemática? Olha como é simples você pensar dessa maneira. Mas agora, claro, a pergunta é como você pode acumular, quanto você precisa para se aposentar. Para isso, terceiro ponto. Aqui a dica é a seguinte, você tem que pegar os teus gastos mensais, isso você tem que saber, você tem que ter essa organização, tá? Você multiplica por 12 eles para dar o referente a um ano e vai te dar então um valor X, ok? Então é como se, vamos supor que você chegue a um número mensal de 3 mil, daí você multiplica por 12, significaria que você então teria um gasto anual de 36 mil. Nesse caso, você pega esses 36 mil e vai multiplicar então por 25. Isso mesmo. Nesse exemplo que eu estou te dando, se você pegar 36 mil e multiplicar por 25, você então teria a necessidade de um capital investido de 900 mil. Viu como é simples você fazer essa conta? E agora para você saber quanto você pode sacar, é necessário somente calcular então 4% de 900 mil. Quanto que vai dar isso? 4 vezes 9. Matemática simples e básica. 36. Ou seja, 36 mil. Entendeu? Então, todo ano você poderia sacar 36 mil. Então, lembre-se que esse valor é o do primeiro ano. Nos próximos anos, você não pode perder de vista que você vai ter uma inflação comendo o teu dinheiro. Ok? Então, é como se você tivesse, vamos supor, para a realidade americana, pelo menos no modelo ideal seria 2% ao ano de inflação. Então, no segundo ano, você não ia só sacar 36 mil para pagar as suas contas. Você ia sacar 36.720, porque é mais 2% sobre esses 36 mil. Tá entendendo a lógica? E assim, claro, sucessivamente. Por isso que o investimento precisa, lá no primeiro ponto, precisa continuar rendendo, porque quando ele está rendendo, ele continua remunerando mesmo você sacando. Tá entendido? Então, nesse ponto, ele continuando investido, claro, ao longo dos anos ele vai se capitalizando.
Dessa forma, é possível que você não precise mais se preocupar com dinheiro, exceto, olha só, exceto, vírgula aqui, se você perder as contas e você começar a gastar mais dinheiro que você está precisando, ou seja, você começar a colocar a tua mão no teu fundo de investimento. E isso é um ponto muito importante para você levar em conta. Lembre-se que é ele justamente o teu colchão de segurança. Então você está sacando todos os anos aquilo que você precisa para você gastar. Se você não tiver outras rendas, e você tirar mais do que os 4%, cada ano você está dilapidando o teu patrimônio. Ele vai acabar antes do que você precisa. Então, o importante aqui é entender essa realidade do hábito de economizar e de investir. Isso vai trazer sempre consequências muito boas ou muito sérias para você. Então faça isso com consciência sobre o que te custou conquistar teu dinheiro e a importância que ele tem na sua vida. E isso, claro, que deve ser levado em conta na hora de gastar, seja quanto for essa quantia. Agora, claro, não poderia deixar de mencionar que se esse vídeo está trazendo valor para você, se você está gostando desse conteúdo, aproveita, dá um like e também compartilha esse vídeo com mais uma pessoa que pode se beneficiar desse conteúdo. Assim, claro, eu posso continuar fazendo mais conteúdo justamente voltado para essa ideia de finanças e investimento. Mas vamos lá, olha só, é importante aqui também dizer que essa regra de 4% continua sendo estudada e a maioria dos estudiosos eles concordam com o valor no máximo de 5% para você estar sacando. Mas todos eles são unânimes que o pior cenário em termos de remuneração do seu portfólio de investimentos é se você estiver só se baseando, por exemplo, na renda fixa. Por isso que a diversificação em ações é o que vai fazer com que essa regra continue sempre funcionando. E uma coisa importante, os estudos recentes também demonstram, inclusive, que a regra dos 4% funcionou muito bem para todos os que se aposentaram durante as crises, por exemplo, de 2000, que foi a crise das empresas.com aqui nos Estados Unidos, e em 2008, com aquele problema das hipotecas, ou as chamadas subprimes, por exemplo. Todos os que se aposentaram nessa época e que estavam utilizando, e que continuaram utilizando, claro, essa regra dos 4%, passaram tranquilos e conseguiram fazer gestão dos seus ativos e manter o capital que eles investiram lá, principalmente ao longo dos anos. Então, temos que simplesmente ver que essa é uma referência sempre também, claro, pondera isso. E claro que se ao invés de você sacar 4%, você vier a sacar somente 2,5%, 3% do seu montante, isso vai gerar mais valores economizados e com isso mais tranquilidade com as suas finanças. Então, a consciência é sua. Claro que de tudo que eu te falei até aqui, o ponto que sempre deve considerar é que enquanto está, por exemplo, no teu tempo útil de vida, desenvolva ao máximo a tua capacidade de gerar renda. E quanto mais fontes você tiver, melhor vai ser para a tua acumulação e multiplicação por meio dos investimentos. Veja que no momento da tua aposentadoria, você tem que levar em conta que você acumulou capital. E só que você, depois disso, da tua aposentadoria, você não vai ter gastos, por exemplo, com transporte, educação dos filhos, às vezes até, de repente, uma casa que você mora, que tem um gasto muito grande, você pode reduzir e ir para um imóvel de menor gasto, que vai te dar menos gasto, essa é a ideia. Tá? O teu carro, por exemplo, às vezes você tem vários carros na casa, mas conforme chega o tempo da tua aposentadoria, você já nem precisa tanto, afinal de contas, não precisa essa mobilidade para todos da casa. Então, isso são pontos que reduzem teus gastos e que aumenta a tua capacidade de manter dinheiro na mão, o que vai fazer, claro, que a tua qualidade de vida seja muito maior pela falta de preocupação com as finanças. Então, nesse ponto da tua vida, uma coisa importante é você se livrar daquelas dívidas altas para dar mais fôlego para você continuar economizando. E por isso, claro, que à medida que você começa a ganhar mais, mantenha também na tua vida, no momento útil que você está tendo agora da tua vida, os teus pés no chão. Isso, mantenha teu pé na terra. O que eu quero dizer com isso? Não infle os teus gastos mensais só por causa do dinheiro extra, de repente, de um aumento que você teve. Ou de um dinheiro que venha de um negócio que você fez.
Isso pode ser que de repente vá agregar para você um valor legal para você estar investindo. Mas lembre disso, se você gastar agora, você pode estar comprometendo a tua liberdade financeira e estar colocando você numa prisão perpétua de dívidas. Ou seja, ganhe mais, mas não gaste mais. Pense sempre o que precisa e o que você quer. Entendeu a diferença? Uma coisa é aquilo que é essencial para você, outra coisa é somente um desejo. Então isso vai te ajudar a saber onde você põe o teu dinheiro ou onde você não põe. Por isso que seu plano de liberdade financeira deve se basear em fatores como as suas fontes de receita esperadas. Já pensou nisso? O que você espera receber lá na frente? Vai ser tua aposentadoria? Vai ser, de repente, um aluguel? Vai ser os recursos de ações com dividendos? Como que você espera? Isso vai fazer diferença lá na frente, faz parte de um planejamento. Outra coisa, então qual tipo de investimento você tem? Tá vendo? Uma coisa vai ligando a outra, porque vocês têm uma expectativa, mas os investimentos que você tem hoje, eles vão render isso para você? Se não, tem que fazer um ajuste nesse teu planejamento. Quanto tempo você espera viver? Isso. Ah, mas eu não sei quanto. Mas eu te mostrei estudos que revelam a expectativa de vida média. Você consegue já ter uma ideia para você, o teu estilo de vida. Isso é importante, a gente tem que ser racional para mensurar quanto de dinheiro a gente vai precisar para custear as nossas necessidades. Então, em resumo, considere, claro, que as suas necessidades também vão mudar de ano para ano. Assim que você parar de trabalhar, por exemplo, você pode, de repente, precisar sacar um pouquinho mais porque você tem uma viagem na sua ideia de aqueles meses logo em seguida da aposentadoria, e tá certo, faça isso mesmo. Mas outras coisas, por exemplo, contas médicas inesperadas, não é um planejamento que a gente tem, mas de repente pode acontecer, por isso que precisa ter esse dinheiro sobrando lá para o seu planejamento futuro. Então, de repente, em outros anos você pode precisar mais, em outros anos você pode precisar menos, mas o importante é que o planejamento você faz agora. Então, depois disso tudo que eu te falei, eu queria saber uma coisa. Qual é o teu plano de aposentadoria? E isso aqui você pode me contar nos comentários. Aproveita também, dá um like no vídeo e compartilha com mais alguém para ajudar outras pessoas também. Obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo.